Como acertar mais questões da prova de linguagens? Quem conhece sabe que a prova de linguagens do Enem, ela pode ser bem traiçoeira, a gente sempre fica em dúvida entre duas alternativas e acaba marcando a errada, eles dão aqueles textos gigantescos e você tem que interpretar aquilo, ou de repente nem precisava de todo aquele texto para responder a questão. É realmente muita coisinha ali, muito detalhe que tem na prova de linguagens que pode acabar diminuindo os nossos acertos, mas calma que nesse vídeo eu vou ajudar vocês com dicas e estratégias que eu usei para conseguir acertar mais questões de linguagens e também vou dar algumas dicas que eu queria muito ter usado, que talvez eu pudesse ter acertado bem mais questões do que eu acertei se eu tivesse seguido essas dicas. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 18 anos e agora no SISU 2021, do começo do ano, eu fui aprovada em primeiro lugar no curso de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. E nesse vídeo eu vou ajudar vocês a acertarem mais questões da prova de linguagens do Enem. Gente, assim, como eu tava falando no começo do vídeo, uma das coisas que mais acontecia comigo na prova de linguagens, e acho que acontece isso com quase todo mundo, é ficar em dúvida entre duas alternativas. Sério, e você sempre acaba marcando a errada, né? Eu não sei o que acontece, que magia é essa que você marca a errada. Assim, eu acertei acho que 30 questões de linguagens, mas na hora que eu tava corrigindo a prova, eu via que eu tinha ficado em dúvida entre duas. Porque sempre que eu ficava em dúvida entre duas, eu fazia um X em uma e uma bolinha na outra. Na que eu tinha mais probabilidade de colocar no gabarito, eu fazia um X. E na que eu tinha me deixado em dúvida assim, mas eu não sabia se era certa, de repente eu colocava a bolinha. E a certa era sempre a com bolinha. Eu acertei 30 questões, mas eu acho que se eu tivesse chutado a que eu tinha colocado bolinha em vez de colocar o X, eu tinha acertado umas 37, assim, brincando, sério. Ai, que raiva que dá quando isso acontece, mas acontece muito. Beleza, isso acontece demais, mas como solucionar o problema? O que fazer quando você tá muito em dúvida entre duas questões? Gente, quando isso acontecia comigo, que eu ficava, tipo, muito em dúvida mesmo, eu não conseguia nem chutar uma ou outra, eu não fazia ideia de qual das alternativas eu colocava, eu normalmente voltava e lia primeiramente o enunciado. Às vezes uma palavrinha ali tinha passado despercebida e aquela palavra era a chave para você responder a questão. O Enem, ele tem muito disso, sabe? Uma única palavrinha ali no enunciado que já muda o contexto todo da questão. Então, eu voltava para o enunciado, lia ele minuciosamente cada palavrinha. Ainda assim, estou em dúvida. Eu voltava para ler o texto. É meio ruim você fazer isso porque você acaba perdendo mais tempo. Mas se realmente você fala, não, eu consigo responder essa questão, eu preciso responder essa questão, volta, lê o texto, vai sublinhando o que você acha importante, entendeu? Da primeira vez que você lê, na verdade, já vai sublinhando, eu fazia isso, o que você achava importante, para se você precisar voltar e reler aquele texto, você só ir nos pontos-chave. Não ficar perdendo muito tempo, né? Até porque a gente não tem todo esse tempo para perder com a prova do Enem. Então, voltava, lia o texto, relia o enunciado, mesmo assim continuava em dúvida, não conseguia responder. Então, se mesmo assim eu ainda continuasse muito em dúvida, ainda não soubesse responder a questão, uma dica que eu usava era ir na alternativa mais abrangente. Tomem bastante cuidado com essa dica, tá? Realmente, se você tá ali com muita dúvida, não sabe qual das duas ir, ou tá em dúvida entre até 3 alternativas, 4, e não sabem qual vai, tenta sempre escolher a mais abrangente. Por exemplo, você tá na prova de linguagens e o Enem te dá uma pintura. Na alternativa A, tá dando uma característica muito específica de um pintor ali e uma obra daquela mesma época. E na alternativa B, tá falando, de repente, do movimento artístico do qual aquela pintura pertence e tá dando ali um autor e mais algumas características gerais da obra. Vai na geral, vai na que tá falando do movimento artístico todo, entendeu? Porque acho que é um pouco mais difícil o Enem querer cobrar um contextozinho específico ali, sabe? Aquela especificidade daquela obra. Especificidade. Nem sei se essa palavra existe, na verdade. Que bela jornalista, né? Que não sabe nem tá inventando palavra, mas enfim. É muito difícil, realmente, o Enem querer cobrar ali uma coisa muito específica. Então, vai na alternativa mais abrangente. Era isso que eu fazia. Outra dica também para vocês usarem quando estiverem em dúvida entre 1, 2, 3, 4 alternativas é você evitar alternativas que sejam muito extremas. Então, por exemplo, aquela alternativa que tá falando nunca, isso nunca vai acontecer, ou então isso sempre acontece, sabe? Porque é muito difícil você dar ali completa certeza de algo. Então tá, você tá falando que isso nunca vai acontecer, mas como assim? Quem garante que nunca vai acontecer? Então, principalmente quando você tá em dúvida ali entre, por exemplo, você não faz nem ideia de como responder aquela questão, já elimina essa alternativa que tá sendo muito extrema, porque 90% das vezes essa alternativa não é a certa. Então, realmente, quando você tá em dúvida ali entre muitas alternativas, entre praticamente todas as alternativas da questão, já risca ali, já faz um risquinho e tira aquela alternativa que tá sendo extrema demais.
Tudo bem, fechamos essa parte, agora eu vou dar pra vocês dicas que não são tão pro dia da prova, assim como as que eu dei agora. Algumas dicas mais gerais que vão te ajudar a estudar e se preparar pra acertar mais questões na prova de linguagem. Gente, por favor, perdoem se vocês estiverem ouvindo um barulho de obra no fundo, porque até 15 minutos atrás esse barulho não existia, não tava. Eu não sei o que aconteceu, mas de verdade me desculpem, espero que não atrapalhe o vídeo nem nada do tipo. Mas enfim, continuando, vamos lá. Na prova de linguagens, tem conteúdo teórico? Tem. É óbvio que tem teoria, não tinha nem como. Mas a prova em si, ela também é, assim, majoritariamente interpretação de texto. E o Enem, ele tem um jeitinho muito peculiar de te cobrar as questões de linguagem, sabe? Tem um jeito específico ali do Enem que ele vai estar te cobrando as questões e você precisa entender melhor esse jeito, se quiser ter mais facilidade lá no dia da prova do Enem mesmo. Então, a dica master é: deem uma atenção especial aos simulados de linguagens. Como eu disse, o Enem tem um jeito específico de te cobrar as questões de linguagens e o jeito de você conhecer melhor essa maneira do Enem é fazendo simulados. Peguem bastante provas antigas, de repente você está estudando um conteúdo teórico de linguagens, resolve umas questõezinhas ali do próprio Enem, sabe? Em vez de dar mais enfoque em resolver questões do próprio Enem, ao invés de ficar resolvendo outras questões, ou então só a questão que seja relacionada àquele assunto que você está estudando, não. Deem prioridade para resolver questões do próprio Enem e façam bastante simulados de humanos, porque juro pra vocês, isso vai fazer uma diferença tremenda no dia da prova, até pra você já ficar ali mais rápido, mais treinado, pra bater o olho na questão e já tá ali mais preparado pra responder ela, entendeu? Já conhecer melhor o estilo de prova do Enem e como ele vai te cobrar o assunto daquela questão. Com a prova de linguagem sendo ali praticamente interpretação de texto, não tem muito pra onde correr, infelizmente. Adoraria chegar aqui pra vocês e falar que tem uma fórmula mágica pra você melhorar a sua interpretação, mas não tem. Então, estudem interpretação de texto, melhorem a sua interpretação de texto. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, eu vou deixar aqui nos cards, para assim que acabar esse vídeo você ir lá conferir. Eu vou dar uma resumida aqui no conteúdo desse vídeo, mas as dicas todas certinhas ali, resumidas e explicadas, estão nesse vídeo. Então, assim que acabar esse vídeo aqui, já vai nesse, que eu não tenho dúvidas, se você ainda não assistiu, vai te ajudar demais a melhorar a sua interpretação para a prova do Enem. Então, vamos lá. Primeira coisa para melhorar a sua interpretação de texto, para você garantir mais acertos em linguagens no Enem, é ter uma estratégia para ler a questão. Então, não começa lendo a questão direto, de repente, do texto que ele está te dando. Vai primeiro no enunciado, já entende o que a questão vai te cobrar e vai para ler o texto que a questão está dando já preparado com o que você vai precisar para responder. Então, o enunciado está te pedindo, sei lá, para você dar uma característica do autor daquele texto. Vai no texto e já vai procurando características daquele autor. Então, você sabendo o que a questão está te pedindo, de repente, você vai pro texto já ali com aquele foco de eu preciso disso para responder a questão. E além de ser mais rápido, de você conseguir responder a questão melhor, você ainda economiza tempo. Outra dica, que acho que é a dica que eu mais gosto do vídeo de interpretação, no caso expanda o seu vocabulário. Gente, o Enem, ele vai te dar muitas palavras que às vezes você nunca nem viu aquela palavra na sua vida e você fala, meu Deus, o que é isso? Ele faz isso mesmo, umas pegadinhas ali, que às vezes aquela palavra que você não entende o significado era a chave para você responder a questão, uma única palavrinha. Então, assim, a melhor maneira de você aplicar isso é tá fazendo simulados ali, tá se preparando para a prova, viu uma palavra que você não conhece. Circula aquela palavra ou então anota ela no cantinho do caderno ali, terminando o simulado, vai pesquisar o significado daquela palavra. Porque sim, uma palavra às vezes que você não conhece e vai atrás para conhecer faz uma diferença sim. Se aquela palavra já apareceu na prova do Enem, ela tem grande chance de aparecer de novo. Então, expanda o seu vocabulário. Então, façam bastante simulados seguindo essas dicas aí que eu passei para vocês. Pode parecer que não, mas no dia da prova de linguagens vai fazer muita diferença e vai te garantir muitos mais acertos. Bom, gente, acho que foi isso. Acho que eram essas as dicas que eu queria passar pra vocês. Então, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo e o canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve e ativa o sininho pra ter certeza de que você não vai perder nada e vai receber todas as notificações. Como eu sempre falo, eu vou continuar ajudando vocês nessa trajetória com os vestibulares, mas daqui a pouco as minhas aulas da faculdade estão começando e eu vou me mudar pra uma cidade grande em outro estado, morar sozinha, começar essa loucura que vai ser a Universidade Federal e vocês vão acompanhar cada passo aqui no canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se tem algum vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal, algum assunto que você gostaria que eu falasse. Eu quero trazer aqui vídeos que vocês realmente queiram assistir.
Também quero deixar claro que as minhas outras redes sociais estão abertas para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ajuda que precisarem. Não precisa ter vergonha, só me mandar um direct lá no Insta que eu vou te ajudar da maneira que eu puder. Mais uma vez, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!